você pode fazer para restaurar a sua energia no dia a dia e com isso ter mais disposição? Hoje eu quero falar e trazer um olhar profundo sobre o que realmente restaura a nossa energia, no sentido de eu conseguir soltar tensões, preocupações e conseguir ter mais animação, entusiasmo no dia a dia, para que a própria energia das coisas que eu vou atrair, das coisas que vão acontecer, vão me ajudar para que eu mantenha a minha frequência mais elevada. É óbvio que a gente não mantém a nossa frequência elevada o tempo inteiro. A gente vai oscilar. Isso é muito normal. Vai acontecer frequentemente. Comigo, com você, com a pessoa que vive melhor hoje, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo saúde, não tendo saúde. A gente oscila. A gente não está sempre no mesmo estado, até porque a vida é movimento. E como eu sempre digo aqui, né? A vida é uma espiral, ela é uma ascendente, ela não é linear. Então a gente não vai ficar sempre parado no mesmo lugar, fazendo as coisas do mesmo jeito, porque se eu não me movimentar, a vida vai me empurrar para eu me movimentar. Então hoje eu quero trazer para você aqui esse olhar mais profundo e eu quero falar de um conceito, de algo que eu me propus a entender melhor, ou não entender, viver, experimentar. Isso também foi uma coisa que eu aprendi ao longo desse ano. Parar de tentar entender e experimentar mais. Porque a gente foi programado para ser mais racional com as coisas, ainda mais aqui no Ocidente. Ser mais racional, entender tudo, eu quero saber. Só que o saber e o entender têm limites. A grande questão não é o movimento que a sua mente faz, as projeções que a sua mente faz simplesmente, e sim o movimento do seu coração. Então, este ano, eu tinha uma meta, ter menos esforço e mais resultado. Essa era uma das minhas definições de sucesso para este ano. O que eu realmente quero? Eu quero saber como trabalhar de forma estratégica, fazer o que eu tenho que fazer, com menos esforço e mais resultado. Chegou em alguns momentos do ano que, de fato, eu me movimentei menos e fiquei esperando o resultado. E o resultado não veio tanto quanto a expectativa que eu gerei. E aí eu comecei a perceber algumas coisas interessantes nesse processo. Menos esforço não é igual a menos trabalho. Menos esforço é parar de ver a vida com pesar. Porque a gente carrega de todas as gerações anteriores à nossa muito peso. Raramente, hoje em dia, a gente vê pessoas fazendo trabalhos tão pesados quanto os nossos ancestrais faziam. Porque a gente tem recursos melhores do que eles tinham, tem mais tecnologia, tem coisas que hoje, antigamente e hoje era totalmente diferente. Hoje não precisa mais pegar no serviço braçal em muitas áreas, em muitos segmentos, quando que antigamente não se tinha nem maquinário para isso, então era tudo muito manual. Então eu até coloquei as representações aqui dos nossos ancestrais para você ver e para você relembrar ou lembrar do quanto antes de nós, os nossos antepassados viveram vidas pesadas. Por conta disso, nós carregamos no nosso DNA o peso de uma vida de muito esforço. Então a gente tem por hábito, por costume, achar que a vida é pesada, mesmo que não seja. Hoje até estava conversando com a minha professora de inglês e a gente estava falando disso, né? Eu e a teacher. A gente estava falando justamente disso, tentando falar em inglês com ela, esses conceitos mais filosóficos da vida, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão esforço versus resultado. Porque às vezes eu acredito que o menos esforço é fazer menos do que eu faço. Eu tenho que parar de ficar fazendo as coisas e eu tenho que esperar as coisas acontecerem. Só que o resultado, ele vem na mesma proporção do quanto você se movimenta, do quanto você age. E eu até canalizei uma mensagem essa semana muito interessante falando disso, que eu quero compartilhar com você e que fala sobre essa questão do esforço. Menos esforço não é parar de fazer as coisas, é entrar numa consciência que torna tudo mais leve. Veja, as gerações antes da sua tiveram vidas muito pesadas, com muito menos recurso. E por lealdade, você se mantém nesse padrão e numa consciência de que o esforço é um peso. Pesada era a vida de quem veio antes. Pesada é a vida de quem ainda precisa pegar numa enxada. Olhe para a sua vida e veja qual peso você ainda carrega que não precisa mais levar. Por que você ainda acredita que o que faz é pesado? Sua vida já é muito mais leve, acredite. Olhe para a vida com mais leveza. Pare de carregar o peso de ser alguém que você não é
e usufrua da beleza da vida. Menos esforço não é igual a menos trabalho, e sim fazer o que precisa ser feito com mais leveza. Viva bem, viva leve e cuide de você. Essa foi a mensagem que veio de uma canalização, depois de uma meditação, justamente por eu refletir sobre isso naquele momento. Eu estava refletindo, estava buscando respostas com relação a isso e veio esse insight. Mais resultado, menos esforço não é igual a menos trabalho. Se eu quero gerar resultado na minha vida e eu quero ter mais ânimo, mais disposição para fazer o que precisa ser feito, existem alguns ingredientes essenciais. O primeiro deles eu acredito que é reconhecer esse movimento dos nossos ancestrais. Depois a gente vai fazer um movimento com relação a eles, que eu acredito que vai ajudar nesse processo, mas eu até anotei algumas coisas que eu acredito que ajudam muito com relação a essa questão do esforço e do resultado. Primeiro eu fui dar uma olhada no que significa a palavra esforço. Abri o Google aqui e fui buscar o que é a palavra, qual é o significado da palavra esforço. Intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Trabalho, empreendimento, obra. E aí eu pensei, caramba, muitas vezes quando a gente está empenhado em alguns projetos, a gente sabe o quão grandioso esses projetos vão ser e isso vai exigir que eu trabalhe mais, me movimente mais, esteja mais em ação. E quando eu acredito que o trabalho que eu já faço hoje é um peso, naturalmente eu não vou querer me esforçar mais para não pesar mais. E isso faz com que eu perca disposição, faz com que eu perca força de vontade, faz com que eu não consiga restaurar a minha energia, para que então eu possa ter uma vida mais leve. Resultados que venham de uma vida mais leve. Eu não sei como é com você, mas eu ainda estou muito na mentalidade do esforço. Para mim não é fácil ter essa certeza de que eu vou fazer os movimentos necessários sem tanto esforço para ter mais resultado. Agora, eu este ano procurei estudar, conhecer mentores, pessoas que estão numa levada em que essas pessoas trabalham 3, 4 vezes na semana e têm resultados gigantes. Eu procurei estar perto dessas pessoas, eu procurei estudar como essas pessoas vivem, eu procurei entender o que essas pessoas fazem para ter a disposição necessária, fazer o que precisa ser feito, sem que as coisas sejam pesadas. E o que eu descobri foi justamente isso. Não é que essas pessoas trabalham menos horas, não é que essas pessoas estão na beira da praia trabalhando, não é que essas pessoas estão fazendo menos do que eu, mas essas pessoas, elas olham para o que elas fazem sem pesar. Elas aprenderam um mecanismo dentro delas, uma consciência que elas desenvolveram, em que tudo que elas fazem, elas procuram trazer essa consciência, esse olhar de leveza. E eu acredito que aqui está uma grande virada de chave. Porque o que tira a nossa disposição, geralmente, é a falta de resultado. Ninguém se cansa de trabalhar. Ninguém se cansa de fazer o que precisa ser feito. A gente se cansa de fazer e não ver o resultado. A gente perde a disposição, perde o tesão de fazer as coisas quando o resultado não vem. E muitas vezes o resultado não vem porque a gente está preso, aprisionado nessa consciência de peso. Tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é trabalhoso. E mesmo que você esteja engajado numa obra grandiosa, você não consegue enxergar todo o seu movimento com leveza. Você continua enxergando o seu movimento com peso. Porque nós temos uma bagagem que nós carregamos, pelo menos de 7 gerações antes da nossa, em que houve muito esforço, muito peso, vidas pesadas. Eu não sei como é aí, tá? Mas para mim aqui, a minha mãe, por exemplo, por muito tempo, e até hoje ela faz ainda, algumas faxinas, que não é um serviço tão leve. É um serviço pesado, diríamos assim, né? Fazer limpeza, fazer esse tipo de trabalho mais manual, diríamos assim, né? Meu pai começou a vida sendo pedreiro, hoje ele é taxista. Já tem um trabalho, né, uma vida profissional um pouco menos exigente, mas ele é motorista, então ele tem que trabalhar, né, exige mais o intelectual dele, porque ele tem que saber onde é que são as ruas, onde é que ele tem que ir, ele tem que se guiar. Então, embora o esforço não seja tão físico, ele é mais mental. A minha mãe tem um esforço mais físico. Agora vamos ver antes, meus avós também. Meu avô paterno eu sei que trabalhava com obra como meu pai. A minha avó também fazia limpeza. A minha avó materna era costureira. O meu avô paterno tinha fazenda, cuidava da fazenda, também tinha um serviço um pouco braçal. Então, se a gente for olhar e for pegar, e eu atendo constantemente pessoas que quando contam a história de seus avós, pais, tiveram vidas muito difíceis.
Pessoas que às vezes contam que seus pais trabalhavam na roça, pegando uma enxada, de sol a sol, debaixo do sol, debaixo de chuva. Isso sim é ter um trabalho pesado. Hoje a nossa geração e as gerações que estão vindo, elas estão tendo muito mais recurso para ter menos trabalho. A inteligência artificial está aí para provar isso também. Uma das coisas maravilhosas que a inteligência artificial vai fazer é justamente nos ajudar a ter mais tempo na vida moderna. Porque algumas coisas que a gente precisa fazer hoje, talvez a inteligência artificial vai fazer por nós. Claro que tem outro lado também. No futuro a gente não vai mais saber o que é fake news e o que não é. Eu acredito que vai ser difícil, porque hoje a inteligência artificial consegue reproduzir voz, consegue reproduzir imagem, já está num nível assim que a gente até desconhece. Por outro lado, vai otimizar o tempo, vai nos dar mais qualidade de vida nesse sentido. E cada vez mais o serviço braçal vai ser substituído por máquinas, provavelmente. Se a gente for ver em grandes indústrias, por exemplo, que tem plantações, né? Já quase não se tem o trabalho tão manual. Tem alguém para operar as máquinas, mas que não precisa mais fazer alguns trabalhos braçais. Então eu fiquei fazendo uma reflexão muito profunda sobre isso. Quando veio essa mensagem, eu fiquei pensando, caramba, o que é realmente viver uma vida com mais resultado e menos esforço? E aí eu coloquei aqui, primeira coisa, a gente precisa cuidar com as expectativas. Às vezes a gente também quer gerar grandes expectativas, mas não está fazendo o esforço na mesma proporção da expectativa que gerou. Ou seja, você não está se movimentando, se mobilizando, gerando o movimento necessário para atender a expectativa daquilo que você quer. E aí, com isso você perde disposição, porque vê que não vai chegar no resultado, a disposição já cai. Então, uma das coisas que ajuda a restaurar a nossa energia é saber criar expectativas alinhadas. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que querem ser terapeutas e que às vezes pensam numa transição de carreira e ainda não puderam fazer. Nesse momento em que essas pessoas ainda trabalham em outro emprego e conciliam os atendimentos de terapia, eu sempre digo, procure organizar a sua ideia de agenda lotada de acordo com o tempo que você tem. Não adianta um terapeuta que trabalha full time em outro lugar querer fazer 20 atendimentos por semana. Ele não vai conseguir. Então não adianta criar uma expectativa, gerar mentalmente uma ideia de algo inatingível. Você tem que ter noção e tem que ter os pés no chão. Não adianta a gente criar algo que a gente sabe lá no fundo que não vai conseguir atingir aquilo. Gerar expectativas que sejam conectadas com a realidade é essencial. Depois você vai aumentando essa expectativa para algo maior. Mas agora, no início, eu preciso gerar expectativa mais moldada com a minha realidade. Depois eu vou ganhando confiança e eu vou aumentando a minha expectativa a respeito daquilo que eu quero e do resultado que eu quero atingir. Outra coisa que faz a gente restaurar a nossa energia é sair dessa consciência de pesar para olhar para a vida de forma mais leve, como eu comentei antes. Como eu posso fazer para olhar para a minha realidade hoje e parar de acreditar que o meu trabalho é um peso, que o que eu faço é pesado? Será que é mesmo? Ou será que você está tão conectado com essa consciência que você não consegue desvincular disso? Mas na verdade você já nem tem mais tanto o peso. O que pesa nesse caso, muitas vezes, é você fazer coisas que não fazem sentido. É você estar em algo onde você não está sendo movido por um propósito maior. Independente da profissão que a gente faça. Se nós não estamos envolvidos numa causa, num propósito maior, é difícil a gente conseguir trabalhar sem sentir o peso de ser alguém que a gente não é. Aqui também está algo que pesa muito. A expectativa demais pesa, porque aí eu quero ser alguém, eu quero atingir um nível que é impossível para mim, e aí eu quero arrastar o mundo para conseguir aquilo e eu não vou conseguir. Outra coisa que pesa é ser alguém que eu não quero ser. Às vezes eu tô ali naquele trabalho por causa do dinheiro, não por um propósito. O dinheiro até pode ser um propósito, mas tem que ser um propósito que te mova, não algo que tire a sua energia. Porque você quer ganhar dinheiro ali só para se sustentar, isso geralmente não move ninguém. Aí a gente começa a ter que carregar um peso de alguém que a gente não quer ser. Agora, o que o dinheiro pode fazer por mim que me motive, que me dê energia, que me dê disposição para que eu trabalhe ali, para que eu me apaixone por aquilo que eu faço, né? Isso vai ajudar bastante nesse processo. Ouvir a razão e não ouvir o coração. Se eu quero entender tudo, eu não vou conseguir encontrar lógica na maioria das coisas que acontecem na minha vida. Pare de ser tanto razão e seja também coração. Escute o que está aqui. O coração é 5.000 vezes mais potente que a mente. Já tem estudos comprovando isso. A energia do coração nos move para lugares que a gente nem imagina. O coração é o nosso maior sexto sentido. É onde está a nossa caixa preta. Inclusive os hindus, quando descobriram os chakras, né, que são os pontos de energia que se conectam às nossas glândulas principais, sob a perspectiva das terapias e do olhar vibracional, nós temos pontos de energia que são níveis de consciência, né? E o coração é a nossa caixa preta.
Lá atrás, há milênios, né? Eles descobriram que o coração é a caixa preta, é onde a gente guarda tudo, é onde a gente consegue sentir, é onde a gente consegue realmente acreditar naquilo que a gente está sentindo dentro da gente, na intuição. Toda vez que eu pergunto para as pessoas se a intuição enganou, nunca ninguém me diz que a intuição enganou. Se engana quem não ouve a intuição, mas quem ouve a intuição nunca se engana, né? Não se colocar disponível e deixar que o universo mostre o caminho. Querer ter controle de tudo, isso também é muito pesado, gente. Tem coisas, como eu disse antes, que são inexplicáveis. A gente não entende o porquê que aquilo acontece daquele jeito, por que tem que ser assim. Você só precisa se colocar disponível para que a realidade aconteça. Quantas vezes você pensou em algo e aquilo aconteceu? Você pensou numa pessoa e ela te ligou. Você precisou de tal coisa e tal coisa surgiu. Isso se chama sincronicidade. Inclusive, na aula de inglês hoje a gente estava falando sobre sorte. E aí a prof pegou umas cartinhas que ela tem lá, e aí a pergunta, não vou lembrar agora, mas a pergunta falava se eu acreditava, do you believe luck? Se eu não me engano, você acredita na sorte? Why? Por que sim ou por que não? E aí perguntava também se eu acreditava na má sorte, bad luck, or good luck, né? Se eu acreditava na boa sorte, na má sorte, como que é isso? E aí a gente estava discutindo, por isso chegamos em alguns assuntos que falavam de menos esforço, mais resultado. Olha como uma coisa sincrônica, né? Até a aula de inglês está em sincronia com o conteúdo do vídeo que eu preparei para hoje. O universo, ele vive em sincronicidade o tempo inteiro, o tempo todo. E aí nós estávamos falando justamente disso e eu falei, cara, eu não acredito em sorte. I don't believe. Por que eu não acredito em sorte? Porque eu acredito em sincronicidade. Se a sorte encontrou você em movimento, encontrou você agindo, encontrou você trabalhando, encontrou você fazendo algo a respeito daquilo, a ponto de você atrair um milagre, uma situação, uma pessoa, algo que vem para te orientar naquele momento. Tudo é sincrônico, nada é por acaso. Inclusive as coisas que a gente não quer atrair. Se você atrai aquilo que você não quer constantemente, é porque você vive um ciclo de pensamento e sentimento que te coloca sempre naquele lugar, naquela situação, onde você precisa testar a sua fé. Aquilo que você sempre tem medo que aconteça, sempre vai acontecer. Assim como aquilo que você tem fé de que vai ser diferente, vai ser, é inevitável. Então agora eu quero fazer uma dinâmica aqui para a gente trabalhar essa questão e conseguir ter mais disposição na vida, no dia a dia, porque caramba, gente, resgatar a força da nossa origem, eu estimo dizer que é o único lugar onde você vai encontrar tamanha força, porque é de onde a vida parte. Você é parte desse grande sistema que te envolve. Você é parte dessa história. Por lealdade, você mantém padrões. Por lealdade, você muitas vezes fica no mesmo lugar. Mas também é possível você olhar para tudo isso, acolher no coração e mudar, fazer diferente, porque você está em outro mundo, em outra geração. Você não precisa carregar o peso de ser como seus ancestrais foram, vivendo a vida como eles viveram, sendo que hoje você tem muito mais recurso do que eles. E isso é uma escolha. Mas o primeiro passo para fazer diferente não é ser rebelde e querer ser diferente. Eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Se você agir assim, com essa postura, você vai ser igual a sua mãe, você vai ser igual ao seu pai, você vai atrair as mesmas situações, você vai passar pelas mesmas questões, você vai ter os mesmos perrengues que o deles. Agora, se eu olho com amor para tudo isso, se eu olho para a realidade que foi e aceito o que foi, porque o passado é inevitável, eu consigo ter um novo olhar sobre mim e sobre a minha vida. Consequentemente, eu consigo construir uma nova história. Então, bora lá fazer essa dinâmica para a gente poder se conectar com a força da ancestralidade e, com isso, restaurar a nossa energia para que possamos ter mais disposição. E, claro, eu falei num nível consciencial como a gente pode restaurar a nossa energia para ter disposição. No dia a dia, você também tem muitos exercícios que você pode fazer, práticas ou dinâmicas que restauram. Por exemplo, ir para a natureza. Para mim, gente, passar uma horinha num lugar que tem muita natureza me restaura de tal maneira que é impressionante. Às vezes fazer algo mais simples do que isso, botar o pé na grama. Ficar 10 minutinhos com o pé na grama já me restaura também, já me reconecta com a minha força interna. Outra coisa que eu gosto de fazer, dançar. Amo dançar. Dançar restaura a minha energia. Eu adoro. Inclusive, às vezes tem, como chama aqui mesmo? A gente tem um local que a gente vai aqui, que é na cidade vizinha, em Canela, que chama... Puxa, não vou lembrar. É no restaurante Magnólia. Eles fazem, às vezes, a baladinha. E a baladinha é só anos 70, anos 80, músicas mais antigas, sabe? Eu sou apaixonada por essas músicas. Então, a gente vai
vez ou outra, tipo umas 2 vezes no ano, né? Porque eu já tô numa idade que eu não consigo mais ficar de ressaca no dia seguinte. Porque por mais que a gente não beba bebida alcoólica, eu tô habituada a dormir num certo horário. Se eu durmo muito mais tarde, eu acabo no outro dia tendo menos energia. Isso é inevitável. Até porque eu sou de acordar cedo, então se eu durmo muito tarde, eu tenho dificuldade de dormir até mais tarde. Mas, de qualquer maneira, eu vou pra dançar mesmo. E lá, geralmente, começa mais cedo e termina mais cedo também. Então, eu adoro. E você? O que que você gosta de fazer que restaura a sua energia? Tomar um bom banho. Um banho que seja relaxante, que eu vá sentindo aquela água percorrendo meu corpo, que eu vá me reconectando, sabe? Nossa, isso me faz um bem danado. Fazer uma boa janta. Eu e o Ronaldo, a gente adora ou domingo de meio-dia, ou sábado à noite, fazer uma jantinha bem caprichada para nós. Às vezes até tomar uma tacinha de vinho, né? Curtir a noite juntos, olhar um bom filme. Isso também restaura a minha energia, que é uma delícia, sabe? Então, pense nas coisas práticas também que podem restaurar, principalmente quando você tá sentindo que tá sem energia. E outra coisa, às vezes precisa dormir mesmo, porque o nosso corpo se restaura durante o sono. Então, ter uma boa noite de sono, colocar um olhinho essencial de lavanda, né, para dormir, fazer uma leitura legal, relaxante antes de dormir, fazer uma meditação, fazer um processo de visualização, algo que te ajude a relaxar também vai ser legal para você ter uma ótima noite de sono e no outro dia acordar 100% de novo para seguir em frente, ok? Agora vamos para o nosso movimento. Então vamos lá. Feche seus olhos, respire fundo. Encha a barriga de ar, depois solte o ar. Faça isso por 3 vezes. Inspire pelo nariz. Solte o ar pelo nariz e sinta a sua barriga fazendo a movimentação da respiração. Mais uma vez. E a última vez. Agora abra os olhos e veja esta imagem. É importante que você fixe aqui nos representantes, tá? Se você mantém o olho fechado, a conexão não vai se fazer da mesma forma como olhando para os representantes. E agora você vai olhar, imaginando seus pais aqui, como se fossem seus pais aqui, sua mãe, seu pai, seus avós, tá? Maternos, paternos. Até acho que dá pra gente fazer assim, pra gente ter as 2 linhagens, né? Bisavós, tataravós, tetravós, né? Todos do nosso sistema que estão aqui. E quando você olha para essa imagem, veja quanta força de vida tem aqui. Eu não sei se você consegue sentir, mas geralmente, quando a gente cria essa conexão, a gente sente. Às vezes o corpo vibra, às vezes vem uma emoção. Olhe para o tanto de força de vida que tem nessa imagem. Aqui é sem julgamento, tá? Não importa quem sua mãe ou seu pai foram, se você os conhece ou não, se eles já partiram, o movimento acontece igual. Você tem uma mãe, você tem um pai, alguém te gerou, alguém te deu a vida. Então, mesmo que você não tenha contato, não os conheça, ou eles já tenham partido desse mundo, pode fazer um movimento igual, não tem problema nenhum, tá? E então você vai dizer, pode dizer mentalmente, mas se quiser pode falar em voz alta também, tá? Eu confio na nossa força. E eu tomo toda a força de vida de vocês para mim. Exatamente, porque para vocês a vida foi de muito esforço. Para mim, hoje, pode ser mais leve. Gratidão pela vida. Gratidão por essa força de vida que vem de vocês para mim. Eu confio na nossa força.
e eu confio na minha força. Por vocês, eu sigo. Por vocês, eu tomo toda essa força para que eu possa estar disponível para a vida. Eu vou fazer valer a pena. Bata no peito agora e diga: eu vou fazer valer a pena. Que assim seja. E depois desse movimento, de você se reconectar com a força da sua origem, caso você queira ser um terapeuta, queira ajudar profissionalmente outras pessoas, conduzir outras pessoas nos seus processos internos, pega o link aqui embaixo e veja uma aula onde eu falo sobre como ser um terapeuta do zero, como iniciar nessa profissão, como atender o primeiro cliente, como destravar essa insegurança de atender o primeiro cliente. E se você não tem nenhuma formação nas terapias integrativas, pega o link também e veja como é possível você ter acesso a um método que vai te conduzir para que você comece e atenda os seus primeiros clientes de forma profissional. É só pegar o link aqui na descrição, olhar essa aula e saber como você faz para iniciar nas terapias, confiar em si, confiar no seu trabalho e ser um profissional dessa área. Combinado? Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.